Dores na coluna. Você sabia que você pode constelar enfermidades? Tudo da mesma forma que a doença chega na sua aura e deságua no seu corpo, da mesma forma acontece com a cura. E cada uma a maioria das doenças, elas têm uma raiz que vem do seu sistema familiar. Mas não, Cris, tem coisa que não é genética. Não se trata. Algumas se tratam da genética, outras se tratam do pertencer ao sistema. Então, esse pilar do pertencimento, ele é muito mais do que as crianças pertencem. Nós fazemos coisas por pertencimento que vai muito além. Mas hoje eu quero falar sobre coluna. E eu estou aqui com uma relação, porque isso tudo foi catalogado, isso tudo foi avaliado em frequência modal. Então, tudo isso está estudado e nos dá uma boa dica sobre por onde devemos passar para alterar e ter consciência se a sua coluna está doendo, qual vértebra está doendo, aonde isso chega, tem um porquê de ser. Sim, acredite, cada uma das suas vértebras fala sobre algo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre as cervicais, né? A coluna, de uma certa forma, ela sempre vai falar do passado, do peso que vem do passado, né? Então, vamos falar sobre a coluna em si, né? Que eu não tinha... vamos falar sobre a coluna em si. Antes de mais nada, a questão coluna. Cris, uma hora em cima, outra hora embaixo, né? Vamos ver o que se trata a coluna. É que eu havia preparado de um jeito e agora me ocorreu que eu devo fazer de outra forma aqui. Então, a coluna sempre tem algo a ver com desprezo, falta de respeito a alguém ou a si mesmo, inflexibilidade, desvalorização central da sua personalidade com respeito a algum órgão interno seu, né? A pergunta que nós fazemos aqui é: quem é que levo? Então, feche os olhos, inspire. Quem é que eu levo? A parte média alta são levar obrigações de alguém com rancor. A média baixa, ter que fazer as coisas. Ter que fazer. Então, agora vamos para cada uma das vértebras. Percebem? É um pertencimento. A coluna, tem um problema na coluna, você está com um problema de pertencimento. Mas como assim, Cris, eu não pertenço? Não, é o contrário. Você justamente talvez acha que seja excluída, mas você faz tudo para pertencer. Tudo para pertencer. Não percebe que faz exatamente igual, que faz exatamente as mesmas coisas. E se não estiver tendo as mesmas atitudes, então você vai para a área da doença. Vai para a área das enfermidades. E para pertencer, você tem que fazer exatamente igual o que está acontecendo ali, ter a mesma doença, desenvolver a mesma questão. É como acontece com as pessoas que têm problema com bebidas. Então, o bisavô tinha problema com bebida, o avô tinha problema com bebida, o pai tem problema com bebida e o filho começa a desenvolver, então, um problema com bebida. Isso é pertencimento, fidelidade ao sistema. É um amor cego de um pelo outro. E é muito fácil identificar quando se fala de bebida. Mas e do resto? E o resto de todas as outras coisas que surgem no nosso corpo? Tudo isso se trata por conta dessa força magnética, né, dessa lembrança magnética que nós temos, que é emanada pelas nossas células. As vértebras sempre vão falar as vértebras, a cervical, né, a C1, C2, que vai até o C7, elas sempre vão falar de cargas, de coisas que estamos carregando. Então, C1, né, aqui em cima, que é justamente onde é a entrada e de acoplagem de outras energias,
né? Obsessões, né? Ou seja, carregar um obsessor, ou as obsessões inúteis, ou eu estar sendo obsessiva com algo. C2, desprezo, negação de si mesmo. C3, trabalhar muito para ter direito de existir. Eu trabalho para ter direito de existir. Medo de ser, de se confundir, medo de confundir ser com fazer. C4, nós vamos falar de ira, de culpabilidade, autocastigo, autodestruição. Aqui na C4, quem tem problema na C4, a autoestima está completamente comprometida e essa pessoa é muito mal-humorada. C5, medo de dizer algo, medo de se expressar. C6, novamente, como reflexo, é levar a carga. E C7, oprimida, oprimido, conflitos e dúvidas. Então, onde a C7 está atuando, você está sentindo a opressão que faz, né? A opressão, estou me sentindo oprimido, não é pressão, é opressão. Conflitos e dúvidas. Aí nós vamos para a dorsal, né? A dorsal, nós vamos de D1 a D12, e a primeira, e as dorsais, elas são afetivas, tá? Então, D1. A D1, ela fala, quero, mas não posso. Devo, mas não tenho. E pode também gerar perda de memória. Então, quem tem problema na D1, pode ter problema, assim, para não estar lembrando palavras, não estar lembrando essas situações. Gente, esse livro é em espanhol, então, se eu estou demorando um pouquinho aqui, é porque eu estou fazendo a tradução das palavras. D2. O D2, nós vamos falar do fluxo de amor na vida, da corrente sanguínea, né? A D2 vai ser impactada, porque também já começa a pegar a área do coração. D3 provoca nevralgias, né? Fobias. A D4, medo de querer, frustração, desvalorização, grande decepção relativa a um homem, se for no lado direito, e relativa a uma mulher, se for no lado esquerdo. Aqui a palavra-chave é desvalorização. Eu me sinto desvalorizado, eu me sinto desvalorizada. A D5, vida fracassada, ou a pessoa se sente muito fracassada. Tem a ver com as questões traumáticas também, né? Se passou por algum trauma, passou por alguma coisa grave, dramática na família, a D6 vai ser provocada. D7, provoca a sensação de estômago ardendo. Então, às vezes você acha que é teu estômago e é lá atrás, na D7. D8, afeta o fígado e a pele, né? Causa emocional sempre o medo de trocar, o medo de mudar, né? E vem junto com a sensação de fracasso. D10, medo de perder o seu território. Então, D10, quem tem problema nessa vértebra, normalmente são pessoas muito controladoras, pessoas que querem, controlam tudo o tempo inteiro, né? E como se fossem um território, né? E elas têm medo, então, de perder o seu lugar. Muito normalmente são pessoas que estão fora do lugar, ok? Estão fora do seu lugar. Então, são pessoas que acham que pode mandar em mãe e pai, é o irmão mais novo mandando e comandando em todo mundo, tá? É esse tipo de coisa. D11. Desvalorização com respeito à sua própria imagem. Medo, de novo, de perder o controle. D12. Você vai ter problemas com perfeccionismo e
de alguma forma, expiação. Nós já falamos sobre expiação aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui para você entender o que é esta expiação. Aí nós vamos para as lombares, né? Que vai até L5 e S1, né? Então, a lombar sempre é a questão fundamental de passar a vida adiante, de se manter em pé, o teu equilíbrio e a força e a dignidade que você tem na vida. Então, a L1 está com... E assim, a maioria, muitas pessoas têm problema o quê? Na L1, L2, L3, mas muitos têm L4, L5, L5, S1, né? E eu vou falar sobre isso aqui. L1, insegurança, medo de ser roubado, são pessoas que foram humilhadas, os abusados, as abusadas, né? Essas pessoas, elas têm problema na L1. O L2, ela vai provocar diarreia, causa emocional sempre também, humilhação, sentir-se humilhado e assim vai. L1, L2, quando a pessoa começa a ter dor aqui, essa pessoa provavelmente está tendo uma relação abusiva. E essa relação abusiva normalmente em casamento. Não importa se é a mulher abusando do homem ou o homem abusando da mulher, tá? Pode ser abusiva sexualmente, mas muito mais moralmente. L3, né? Centro de gravidade do corpo. Desvalorização com respeito a um acontecimento que tenha afetado a pessoa no que é fundamental. Conflito familiar, as questões de traição, vergonha, desvalorização, vai mexer com a L3. A L4 é rechaço de sexualidade. Então, eu estou sendo rechaçada, ou eu estou levando a carga de outros na família, estou levando muitas responsabilidades e com isso eu não me dou a oportunidade de viver o sexo com alegria, né? Para a próstata, para os homens, é um conflito de grande desvalorização sexual, ou seja, tudo começa com a L4, porque existe um chakra ali, né? A coluna mantém os nossos chakras de 2 a 5. Então, é muito comum você ir para uma massagem e só ficar na coluna, porque é o suficiente. Mexeu na coluna, mexeu no corpo inteiro. O L5, ponto reflexo da enureses, hérnias, causa emocional, que vem com o peso dos ombros, é uma pessoa que leva a cruz dos outros, leva muitas responsabilidades que não são suas. E a L5S1, mais uma vez, desvalorização sexual com respeito a seu entorno. Conflitos bastante agressivos, bastante pesados. É uma pessoa que provavelmente recebeu um golpe baixo da vida, um golpe baixo de pessoas em torno da vida, né? E todas as pessoas que têm alguma questão no sacro, né, no sacro, que é regido ali pelo cóccix, né, essa pessoa se sente realmente sob domínio de outra pessoa. Então, como você pode ver, veja se você se identifica numa dessas questões. Passou um pouquinho do tempo, mas me conta aqui qual das suas vértebras você já entrou em contato e que doeu muito. Faz sentido tudo isso aqui? Veja, é muito importante que você constele e faça a sua mudança de vida. Não só para essa questão, mas para qualquer uma outra questão. No próximo mês, nós vamos falar sobre diabetes. Deixa aqui seu comentário, me conta aqui qual é o seu problema na coluna e muito obrigada. Um grande fraterno abraço e até já!